hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar justamente sobre essa formação do blocão de partido, impasses no Congresso, base de apoio do governo. Eu converso com o cientista político Rodrigo Prando, que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui contigo novamente. Bom, vimos a matéria agora sobre o blocão que reúne PSB, PDT, o PP de Arthur Lira, está também o Avante, Patriota, Solidariedade, PSDB, Cidadania, PDT, União Brasil. Elmar Nascimento, que é líder do União Brasil, disse que isso não é garantia. Mostra que eles não estão contra o governo, mas também não é garantia de formação da base. Você acha que isso pode ajudar ou piorar a situação do governo, exatamente nessa formação da base de apoio no Congresso? Bom, uma coisa fundamental para o governo, para o presidente Lula, é justamente ter uma base no Congresso e essa base que vai dar para ele a tranquilidade de colocar os projetos e tê-los aprovados. A gente tem algo muito característico da política, Denise, que é a força de um dos atores políticos, que no caso é o presidente da Câmara. O Arthur Lira já teve muita força durante o governo Bolsonaro, inclusive vamos lembrar que ele manobrou o orçamento secreto e aquela quantidade de recursos deu um poder muito grande. Talvez nós não tenhamos um exemplo de um presidente da Câmara tão poderoso quanto o Arthur Lira. E na política você conquista o poder, você luta para mantê-lo e na medida do possível você quer avançar. E é isso que aconteceu. Houve um episódio de uma queda de braço do Arthur Lira com o Pacheco na questão das comissões mistas. O Lira saiu, entre aspas, derrotado, mas agora ele dá a volta por cima com este bloco com 173 deputados, o que significa que o governo Lula terá que, de uma forma ou de outra, dialogar sempre. E, obviamente, que dentro do governo vão querer trazer este bloco para o lado, dizendo, olha, eles são nossos aliados. Mas a gente sabe que na política concreta, real, no fundo, o Lira, com todo esse poder e este bloco, vai elevar o sarrafo na negociação com o governo, sem dúvida nenhuma, Denise. Agora, tem essa questão específica da União Brasil, que tem ministros do governo, ministros que estão dando dor de cabeça. Nós temos agora, por exemplo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que quis sair do União Brasil, agora disse que não tem mais pressa, o marido dela, Vaguinho, já passou para os Republicanos e agora ela disse que pode continuar no União Brasil, mas não tem essa representatividade junto ao governo. E nós temos o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que foi alvo, inclusive, agora de uma ação no STF por causa daquele caso do funcionário dele, que na verdade trabalhava na fazenda, trabalho braçal para o tio dele e várias outras denúncias, não é? Denise, vamos pensar o seguinte, né? Dois exemplos dados, né? Do União Brasil, né? Os dois ministros, o Juscelino e a ministra do Turismo, né, Daniela, são dois exemplos claros de que o governo Lula precisou entregar ministérios para ter governabilidade. Né? O Lula, por um lado, não podia ter o presidente da Câmara como inimigo, porque a gente sabe que o Arthur Lira foi um porto seguro para o Bolsonaro, impedindo qualquer processo de impeachment de avançar, de ser iniciado na casa, na Câmara dos Deputados. E, além de tudo, você tem que ter governabilidade. União Brasil tem 59 deputados e agora este União Brasil, este partido, ele está dentro deste novo blocão, deste bloco hipertrofiado do Arthur Lira. Agora, é óbvio que o governo vai estar sempre numa negociação constante para saber quais são os projetos prioritários e como cada bloco pode se comportar. Nós temos, por exemplo, Denise, só para que a gente tenha uma noção exata, 173 deputados neste blocão do Arthur Lira. O blocão do Republicanos tem 142. O partido do Bolsonaro tem 99 deputados e o PT tem 68. Então, mesmo o PT com os partidos de esquerda, centro-esquerda, é um número muito pequeno nesse número de 513 deputados. E muitas vezes o presidente Lula acaba tendo que engolir esses problemas que aconteceram, por exemplo, com o Juscelino Filho, né, com esse ministro que aí tem que se explicar constantemente a respeito aí de questões pouco republicanas, na diferenciação do que é público e privado, ele acaba tendo que engolir um pouco isso para permanecer com esses aliados que vão dar a governabilidade que ele necessita para tocar para frente o seu governo.
Agora, Prando, a gente tem visto muita polarização lá no Congresso, não é? São as disputas, bate-boca no Congresso, a convocação de ministro, como aconteceu com Flávio Dino, e aí ele é alvo de chacota, de desrespeito mesmo, que inclusive alguns deputados de oposição criticaram esse posicionamento. Então a gente vê a polarização muito presente lá, o que pode dar mais trabalho, né? Denise, a polarização não terminou. Se a gente for pensar, e recentemente nós tivemos os 100 primeiros dias do governo Lula, do Lula 3, terceiro mandato do Lula sendo comentado, a gente sabe que desses 100 dias o presidente Lula praticamente teve 1 mês e 15 dias numa agenda reativa aos ataques do dia 8 de janeiro. Havia uma expectativa de que pós-eleição, inclusive com o Bolsonaro saindo do Brasil, nós pudéssemos suavizar, amainar esta relação política bastante polarizada. Não é o que nós estamos vendo. Nós temos percebido que atores políticos, especialmente aqueles mais ligados ao bolsonarismo extremista, têm conseguido fazer barulho nas ações dentro das instituições, como, por exemplo, a visita do Dino a uma comissão e ele acabou se retirando. Então, isso tem sido constante e será constante nas instituições, mas também nas redes sociais, Denise. O governo tem que entender que a dimensão do jogo político é jogado nas instituições, mas também na construção não de grandes narrativas, mas eu diria que de micronarrativas voltada para os cortes das redes sociais. O governo ainda não entendeu isso. Na campanha, quem conseguiu fazer isso foi muito criticado, foi o deputado Janones. Mas agora que o governo já está aí operando, está trabalhando, ele ainda tem perdido o debate nas redes sociais, junto a esses bolsonaristas mais extremistas. Inclusive acabou perdendo apoio em casos, situações como aquela em que ele cogitou o nome de Moro relacionado àqueles ataques do PCC, todo aquele caso que foi investigado pelo Ministério da Justiça, não é? Não, e neste caso, inclusive, sabidamente, inclusive o presidente Lula já recebeu orientação para parar de falar o nome de Moro e de Bolsonaro e tentar focar no governo, numa agenda propositiva. De novo, um político, ele pode ter uma agenda propositiva, uma agenda de ações proativa ou uma agenda reativa. Se você se deixar levar pela reação daquilo que faz Moro e Bolsonaro, o Lula deixa de governar e coordenar uma equipe. E vale ressaltar, Denise, que ele tem uma equipe, o presidente Lula tem uma equipe de ministros, que talvez nós nunca tenhamos tido tantos ministros presidenciáveis. O vice-presidente já foi candidato a presidente e é ministro, Simone Tebet, Marina Silva, 2 candidatas à presidência, o próprio Haddad já foi candidato, Márcio França, que não foi candidato a presidente, mas governador. Então é uma equipe de ministros que precisa trabalhar e precisa da orientação. E o Lula tem que dar uma contribuição no campo da comunicação política, deixando de lado alguns problemas, tentando superar essa polarização e olhando para frente e não olhando para o retrovisor. É farol alto e não retrovisor. É isso, eu agradeço muito a participação aqui do cientista político Rodrigo Prando, que é da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, obrigada, boa noite. Boa noite para você, para todos que estão no estúdio e para os telespectadores. Com você.